Primeira leitura sempre na King James, que diz o seguinte, amados. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. O qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Verso 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, a sua palavra já foi lida, a sua palavra, Deus, será agora exposta a todos nós. Que o Senhor prepare os nossos corações e a aplicação seja feita pelo Santo Espírito, para que assim não sejamos apenas ouvintes da sua palavra. Que o Senhor me ajude na minha miséria, fraqueza, limitação, a expor aqui com fidelidade, e que eu não fuja, Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu permaneça aqui, Deus, falando apenas das Escrituras. E que Cristo seja exaltado, seja engrandecido nesta mensagem, porque é sobre ele que as Escrituras falam. Que o Senhor ajude a toda a igreja, aperfeiçoe a todos nós com a ministração da sua palavra, nos fazendo crescer em temor, em reverência, em o caráter e a mente de Cristo. A sua palavra, Deus, ela tem esse poder de nos santificar. Então, que o Santo Espírito, eu peço, nos guie em toda a verdade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amado, estamos aqui na carta aos Colossenses. E sempre é feita a introdução sobre o que está ocorrendo nessa igreja, o que é necessário aqui abordar por Paulo, quais são as pretensões de Paulo nesta carta a qual ele escreve. Então, a primeira coisa que devemos saber é que Paulo ele está tendo esta preocupação com uma igreja distante, porque ele não está presente. Paulo está preso em Roma. E preso em Roma, ele recebe as informações, provavelmente por Epafrodito, que era um presbítero desta igreja, e recebendo o que está ocorrendo nesta igreja, ele escreve esta carta. Então, as circunstâncias já nos demonstram que não é a condição em que Paulo se encontra que ele deixa de pensar na igreja ou nos crentes. Mesmo preso, ele permanece se preocupando, permanece escrevendo, exortando e cuidando dos eleitos de Deus. E com esta carta, Paulo deseja corrigir os falsos ensinos que estão aqui surgindo nesta igreja. O que causou tamanha dor e tristeza, e ele parte então para orações e correções. E ao fazer a correção desses falsos ensinos, Paulo faz de uma maneira aqui primorosa, que é apresentando uma descrição clara de Cristo. A cristologia é o ponto central de Paulo para corrigir qualquer falso ensino. Isso, no caminho contrário, se analisarmos pela lógica, a heresia sempre fará o quê? Uma heresia sempre atacará Cristo e destituirá a verdade suprema. Então não se trata apenas de um erro teológico, o que está acontecendo nessa igreja. O que está acontecendo aqui, que nós devemos analisar em todas as exposições, são coisas que estão atacando diretamente a Cristo e destituindo quem ele é. E Paulo aqui, ele faz a defesa de forma a apresentar Cristo da verdadeira forma. Falando sobre a sua supremacia, como nós vimos dos versos 15 a 20. Supremacia sobre criação e redenção. Mas no início deste capítulo, nós vimos que Paulo abre a carta falando sobre a eficácia do evangelho na vida desses colossenses.
E ele fala que esta eficácia vem de um só, daquele que tem supremacia. Então Paulo está colocando em ordem os ensinos desta igreja a partir de Cristo. E toda doutrina tem que ter equilíbrio nisto. Quando eu aprendo uma doutrina, qual que é o peso de contramedida nesta doutrina para saber se ela é justa, se ela é bíblica? Essa doutrina não pode ferir a Cristo. Não pode ferir aquilo que ele anuncia, aquilo que ele fala, aquilo que ele é. Então toda doutrina ela tem que manter equilíbrio entre elas. Do que adianta falar, irmãos, por exemplo, sobre a salvação de todas as crianças automático, por exemplo, como alguns acreditam? E será que neste ponto esta doutrina não fere outras? Como a depravação total do homem? Será que essa doutrina não fere outras, trazendo desequilíbrio? Então, isso tem de ser certo para nós, principalmente nós que somos batistas reformados, confessionais. A nossa confissão não pode trazer desequilíbrio. A nossa confissão tem que trazer equilíbrio em todas as suas doutrinas. E é justamente isso que Paulo está fazendo, trazendo o equilíbrio devido. Quais eram as heresias em geral? Os falsos ensinos são identificados como filosofias, práticas ascéticas, chamada de segundo os rudimentos deste mundo. É o que nós podemos ver no capítulo 2, verso 8. Olha só como essa igreja está enfrentando problemas de heresias. Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Vamos chegar nesse ponto, mas é interessante, irmãos, que como que a heresia chega no seio da igreja? A heresia ela nunca vai ser confrontadora. A heresia sempre ela vai ser sutil. De certa forma, ela sempre vai te agradar. Ela vai dar uma massageada, ela vai encontrar um lugar no seu coração. Se fosse algo tão gritante, Paulo não precisava escrever isso. Os próprios irmãos, não, peraí, isso aí está estranho. Mas são filosofias e pensamentos que possuem pensamentos lógicos, não é algo solto, é algo absurdo, não. São coisas sutis, como nós vemos por aí afora. As heresias, elas não são colocadas assim, amados, de forma não pensada, digamos, de forma não estratégica. Tanto que a maior característica dos falsos mestres é o quê? É ser benquisto, é ser agradável. Né? É aquele famoso tapinha nas costas, você gosta dele. Por quê? Porque é um camarada que nunca te confronta. É um camarada que massageia seu ego e quer que você permaneça no pecado. E nós veremos que existe essa característica aqui, nesses falsos mestres. E continua, no verso 20 do capítulo 2, ele fala mais sobre isso. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. No verso 1 ele fala sobre elas, não toques, não proves, não manuseie. Limitações. No verso 18 você percebe que tinha adoração a anjos. Que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa, olha só, falsa humildade. Sabe aquela pessoa que fala, se finge de humilde, mas não é? Falsa humildade é adoração de anjos. São práticas demoníacas, hereges, que têm assolado a igreja e têm passado despercebido. A ponto aqui de certamente muitos estarem se enveredando por esses caminhos. Porque desde não toques, não proves, não manuseis, são formas palpáveis de você construir toda uma religião. E tudo que é palpável para nós é legal, né? Porque traz resultados rápidos, logo eu estou vendo, logo estou agindo, logo estou tendo resultados da minha performance, né? E isso também era, de certa forma, práticas ascéticas, tá, irmãos? Porque eles privavam o seu próprio corpo de algumas coisas, pensando que essas práticas rudes contra o próprio corpo iria trazer alguns benefícios espirituais. Paulo está falando, não. Não é nada disso. É somente Cristo.
é somente por Ele e para Ele. E se vocês foram chamados por Ele e estão nele, o seu desenvolvimento como crente partirá dele e não dessas práticas. Cristologia é o centro do nosso viver. Se é por Ele que nós fomos salvos, e é por Ele que subsistimos e vivemos, logo o meu aperfeiçoamento só deve ser por Ele. Eis o motivo de você encontrar uma igreja bíblica ou não. Cristo é pregado? O Cristo verdadeiro é pregado nesta igreja? É apresentado o plano redentivo em Cristo? A sua obra? Ou é só falado Jesus te ama? Isso não é evangelho. Então, muitas igrejas têm se perdido por essas sutilezas, porque o Jesus te ama também é legalzinho, né, irmãos? Ele também é adaptável para nossas vidas. Esse Deus que parece que me dá tudo, né? Se eu for um bom menino, basta eu permanecer dentro das linhas da igreja, que Ele me dará tudo. Mas é uma cosmovisão criada dentro de um Jesus que não tem nada a ver com isso. Então nós temos que tomar cuidado com essas falsas heresias, com esses falsos ensinos. E agora Paulo, ele abordará o evangelho a qual ele é servo. A igreja a qual ele é servo, o Cristo a qual ele é servo. Porque se a igreja é de Cristo, ele é o cabeça e eu sirvo a igreja, logo eu sirvo a Cristo. E a referência de Paulo aqui a si mesmo, como ele fez no último verso pregado, que na minha versão está ministro, mas pode ser colocado como servo, em algumas versões, o verso 23, que foi o último pregado, disse: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei aí servo ou ministro, né? Do grego diáconos. E agora, com base nisso que ele falou, se eu sou servo do evangelho, se eu sou servo de Cristo, ele dará detalhes sobre isso. Porque é sobre isso que nós devemos permanecer fundamentados, firmes. A nossa crença tem que brotar, irmãos, ser edificada sobre firmes fundamentos. E não sobre falsos fundamentos. E é justamente isso que ele exorta essa igreja. Para que eles permaneçam. Porque se eles permanecerem, o verso 22 foi claro. O corpo de sua carne pela morte para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos. Ou seja, tanto a salvação é efetuada nele, quanto o progresso, o aperfeiçoamento, a santificação, se, e ele coloca condicionante, se permanecerdes fundados firmes na fé. Qual fé é essa? A fé a qual ele é servo. O evangelho a qual ele é ministro. E agora ele dará detalhes sobre isso para nós. E assim, qual que é a aplicação para nós, irmãos? É justamente verificar se o evangelho a qual creio e a qual eu tenho ouvido da minha igreja tem sido edificado nesses fundamentos. Eu não tenho problema, irmãos, quanto a vocês analisarem o que eu tenho pregado. Porque eu sei muito bem a quem eu sirvo. E eu sei muito bem a quem eu creio. Agora você avalie se a sua fé tem sido firmada nas Escrituras realmente. Porque Paulo apresentará, chamando isso de mistério. Como ele já vem fazendo. Então ele vai falar sobre a luta que ele tem pelo Evangelho, porque ser ministro desse Evangelho automaticamente é você entrar em uma luta, entrar em um combate, entrar em um sofrimento. E não só quem é ministro, mas todo cristão verdadeiro, que prega e vive conforme a verdade. Então ele falará sobre a sua luta pelo Evangelho e encorajará as pessoas, os seus ouvintes, ou seja, os crentes aqui desta carta a Colosso. Nosso irmão Gessé, no capítulo 2, ele dá continuidade a isto que está pregando aqui hoje. Tá? Então, já entraremos sobre isso. Verso 24, irmãos, entre aí na sua Bíblia agora, vamos acompanhar, utilizando a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, nós vamos dar aqui prosseguimento. Tá? Ele diz no verso 24: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo,
por amor do seu corpo, que é a igreja. Perceba, a primeira coisa que Paulo diz: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E você pode achar estranho essas palavras de Paulo, porque, como foi dito, existe uma grande probabilidade aqui dele nunca ter conhecido esses irmãos. Dele ter, sim, conhecido Epafrodito, ele ter chegado à conversão realmente por evangelho que ele é ministro, mas esses colossenses aqui, segundo os teólogos, ele não tinha nenhum contato com ele. E ele diz que agora me regozijo por meio dos meus sofrimentos por vós. Como assim? Como que eu sofro por alguém que eu não conheço? Como que eu suporto algo por alguém que eu nunca vi? Paulo, então, amados, depois de se referir a si mesmo como servo do Evangelho da Graça, no verso 23, ele prossegue para elaborar a natureza desse ministério. E, em particular, sua relevância para Colossos, para a igreja em Colossos. E fica claro que os colossenses estão desde o início na mente de Paulo, a partir dessa declaração. Paulo não fundou a igreja de Colosso e nem ainda visitara a igreja. Alguns indícios, capítulo 2, verso 1, olha só. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós. Está vendo a conexão aí, Gessé? E pelos que estão em Laodiceia. E por quantos não viram o meu rosto em carne. Primeiro indício. De que eles realmente não viram. No capítulo 1, verso 8, ele já havia dito que ele estava se referindo no 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vosso amor no Espírito. Então o amor desses servos, desses crentes em Colosso, foi anunciado por Epáfras, não foi algo que Paulo constatou presencialmente. Então esses são alguns indícios. Contudo, amados, de alguma forma, o sofrimento vivenciado por Paulo em ministério de pregação e evangelho, como servo da graça de Cristo, tem benefícios para os colossenses de alguma forma. E precisamos identificar aqui no texto como. Paulo, apesar de distante, estão suportando as muitas lutas. Note o plural, meus sofrimentos, pertinente à sua atual prisão, que nós podemos constatar no capítulo 4, verso 10. Olha o que ele diz. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E também no verso 18. Saudações da minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Tudo indica realmente que Paulo estava preso nesta oportunidade. Marcos aqui é João Marcos. Tá? O evangelista, né, que escreveu um dos evangelhos para nós. E ele diz que nestes sofrimentos a qual ele está passando, e esses sofrimentos é justamente suas prisões, justamente todas as perseguições a qual Paulo enfrenta, e por causa do quê? Por causa de ficar em casa, debaixo do seu cobertor e no seu travesseiro, vendo o vídeo do Hernandes Dias Lopes e do Nicodemos e fazendo lives? É por causa disso? Não. É porque ele está indo a campo, está fundando igrejas, está realmente, como o termo, dando a cara a tapa, pregando em tempo e em fora de tempo, enfrentando quem for, por causa do amor a Cristo, por causa da igreja. E é essas coisas que nos movem, move todo cristão verdadeiro. O que queima no coração do cristão é o evangelho. E por causa disso, ele se sujeita. Ele se humilha. Ele busca o bem de Cristo, como João Batista, que ele cresça ou diminua. Essa é a característica principal de um cristão. Como Paulo apresenta. E no meio disso, ele não reclama. Ele se alegra. Como ele diz, eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. Em vez de reclamar, ele se regozija por essas provações. E isso não comprova seu apostolado? Lembre-se de quando Cristo o chamou para apóstolo. E de quando Cristo enviou Ananias. E das palavras que Cristo falou a Ananias, referentes a Paulo. Atos 9, 15 e 16. Põe para mim, por favor. E veja se isso não está se cumprindo. Atos 9, 15 e 16.
Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer. Muitos podem pensar que loucura, né? Um ímpio talvez pense: Paulo está servindo a Cristo e ele, ao mesmo tempo, tem que sofrer. E muitos cristãos ficam no meio do caminho porque não entendem que cristianismo está para negar a si mesmo. E negar a si mesmo envolve passar por aflições, envolve também passar por lutas, envolve passar por açoites, aprisionamentos. Por quê? Porque o evangelho neste mundo, ele não causa simpatia, pelo contrário, ele causa antipatia. O evangelho para este mundo, ele é agressivo. As boas novas que contém arrependa-se, ele é agressivo para um homem que é rebelde. O evangelho em si, ele é uma afronta para o homem que é contrário a Deus. Como que eu posso pensar que o evangelho vai me trazer bens, conforto nesta terra, sendo que ele exige de mim, enquanto aqui neste corpo falível, arrependimento todos os dias? Arrependimento não é só para o novo convertido. Arrependimento é todos os dias. Devemos caminhar, irmãos, em humildade perante Deus. Deus revela-me todos os dias quem eu sou, o que está no meu coração, para que eu seja próximo, perto de Cristo e da sua palavra. Então, amados, as prisões de Paulo, na verdade, são uma resposta do mundo perante aquilo que Deus tem gerado em Paulo. Por isso que ele se alegra. Ele se alegra porque se cumpre, sempre deixa aqui o texto, por favor. Não tira não. Ele se alegra por quê? Porque está se cumprindo aquilo que Cristo chamou para fazer. Então é aquela famosa frase: se você quer uma almofada, não pegue uma cruz. Porque o símbolo do cristianismo é cruz. É você morrer todos os dias. É você se sujeitar. É você realmente querer e se regozijar em passar por essas coisas, desde que sejam resultantes do evangelho que queima no seu coração. Você pode ser preso por causa dos seus crimes, né? Você pode ser preso por causa do seu jeito rebelde de ser. Não é isso que Paulo não está aqui sendo preso por causa das suas rebeldias, não. Ele está sendo avesso ao mundo, ao pecado, aos falsos mestres, coisa que todo cristão passará. Então é por isso que ele está alegre, tá? Principalmente o verso 16. Filipenses 1, 29 e 30, ele fala agora sobre a igreja em Filipos, que passava também por muitas coisas. Então veja que isso não é algo inerente apenas a apostolado, apenas a ministros da palavra. Isso é algo inerente para crentes de uma forma geral. Veja. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Muitos param aqui e acham que está tudo certo. O privilégio é além disso, como diz Paulo, mas também de sofrer por ele. Foi dado o privilégio dos crentes sofrerem por ele. E o 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e que agora ouvem que ainda enfrentam. Claro que isso não significa que todos nós aqui temos que ser presos. Mas se acontecer e se assim Deus aprouver, se alegre, se for por causa do evangelho. Esta igreja estava passando por coisas semelhantes que Paulo. Alguns irmãos não passam por isso. Crentes não passam por prisões, mas nem por isso deixam de ser crentes. Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas maneiras de expandir este evangelho pelo mundo. Mas, de certa forma, você, pelo seu caráter de Cristo, você vai ganhar, de certas formas e proporções, inimigos da cruz. Isso esteja certo. Seja no seu trabalho, aquele camarada que só gosta de perverter as coisas e você se opõe a isso com a sua atitude,
logo você vai ser um inimigo dele. A luz sempre causa essa antipatia com as trevas. É água e óleo, irmãos. Não se misturam. E quando eu posso provar disso de uma maneira mais aguda, digamos, como Paulo, preso, açoitado, isso é motivo de regozijo. Porque ele não estava sendo preso por algo que ele queria para si mesmo. Ele não tinha pretensões próprias nenhuma. Como ele disse, era ministro, servo de Cristo. Ele é servo. Ele está cumprindo com a vontade daquele que o enviou. Assim como Cristo. Que veio aqui para fazer a própria vontade, neste mundo, veio para fazer a vontade do Pai. Tanto que ele diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. E você, cristão, qual é o seu? E ele continua, e cumpro, olha só que interessante, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Esse aspecto positivo de suportar sofrimentos, isto é, o fato de que esse santificante ato de levar a cruz será uma bênção para a igreja. A intimidade com Cristo faz com que Paulo escreva desta maneira aqui. Ele está, mesmo agora, refletindo a respeito das aflições que o Salvador suportou quando estava na terra. Paulo sabe que ele mesmo, na sua existência terrena e transitória, está, num certo sentido, a ser explicado oportunamente nesse texto, preenchendo ou suprindo o que estava faltando nos sofrimentos de Cristo. Como assim, pastor? Cristo não sofreu o que precisava sofrer? Então agora nós, como crentes, Paulo, como está dizendo, precisa sofrer algo que Cristo ainda não sofreu? Não, não é isso. A obra de Cristo foi consumada. Ele recebeu toda a ira de Deus. O sacrifício de Cristo é completo em si mesmo. Porém, não significa que a causa, o nome, o nosso Senhor e Mestre, que habita em nós, também não sofra junto com o seu corpo. A palavra que é colocada por Paulo aqui, né, quando ele fala o que resta, algumas versões aí traz preencho, né? Algumas versões é preencho, que significa completar, que na verdade é um verbo indicativo presente na forma ativa. A voz é ativa, ou seja, está indicando um fato, está indicando isso aqui, este copo está aqui, ele está falando, estou cumprindo, ele está preso, está indicando um ato, que é o verbo, está trazendo essa ação, e ele é o sujeito que está executando isso. Ou seja, a voz ativa aqui nos mostra que ele sofre justamente porque ele deseja isso. Ele executa essa ação em nome de Cristo. E nós, muitas vezes, queremos fugir das aflições. É interessante aqui a disposição de Paulo em cumprir isso que resta, ou seja, preencher essas aflições de uma forma que ele deseja isso. E nós não queremos. Ninguém quer sofrer. Ninguém deseja ser preso. Mas o que é mais conflitante para nós é a sua atitude é a mesma de Cristo. Porque eu pergunto ao irmão, Cristo sabia que enfrentaria a cruz? Cristo sabia que seria açoitado, afrontado, apedrejado, tudo o que foi feito com ele, tentaram levar ele, lançar de cima de um... Tudo, tentaram de tudo. Pegaram pedras, não pegaram para atacar nele. Ele sabia de tudo isso. E o que ele fez? Ele quis passar por isso. Eu acredito que a preparação para novos convertidos nas igrejas hoje em dia, ela é feita de uma forma não bíblica. Eu sei que os contextos de época são diferentes, irmãos, e talvez nós tenhamos uma certa paz. Mas o que apresenta o Evangelho para nós é que nós devemos estar prontos.
nós devemos, de certa forma, querer enfrentar o que for pela causa de Cristo. Não que eu deseje me colocar, displicentemente como um mártir, porque isso é pecado. Isso aí é quebra do 6º mandamento. Não posso atentar contra a minha própria vida. Mas eu defender o evangelho assim mesmo, sabendo que eu posso morrer, aí sim. Eu continuo. Eu não posso me acovardar mediante um comissionamento que todos nós temos de pregar o evangelho. Se o nosso país um dia passar a ser perseguido, você vai deixar de pregar o evangelho? E se tiver uma lei falando quem for pego pregando o evangelho, seja morto, você vai parar de pregar o evangelho? Nós sabemos que aí será uma causa santa. Nós sabemos que isso será mediante a própria ordenança. Eu não estou atentando contra a minha própria vida. A minha vida foi feita para isso a qual eu fui chamado. Então, neste ponto, irmãos, é que Paulo, ele se desprende, ele realmente se dispõe a pregar o evangelho em qualquer lugar. E quando ele diz que está completando essas aflições, é porque ele está feliz naquilo ali. É como se fosse realmente objetivo aquilo ali de Paulo. É para isso que eu nasci. É para isso que eu estou aqui. Agora, o evangelho que nós vemos, e os cristãos que nós vemos hoje em dia, irmãos, são cristãos, não me toque. Não, eu tenho que ter a minha vida preservada. Eu tenho que ter tudo voltado para dentro de mim. Tudo tem que me servir. Tudo tem que girar em torno de mim. E nunca um desprendimento, não, eu vou. Eu me rendo. Eu me sujeito. Eu estou pronto. Nós vemos na atitude de Paulo, irmãos, algo que é muito semelhante com a atitude de Cristo. E se você jogar Filipenses capítulo 2 neste texto, você verá que a exortação é para nós termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que não levou em conta a si mesmo ser como Deus. E cria-se um paradoxo aqui, talvez, por quê? Porque o pecado lá do Éden, a qual todos nós fomos encerrados, eles quererem ser como Deus. Não foi isso? Aí o Evangelho fala para nós o quê? Não termos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que não levou como usurpação ou em conta ser como Deus. Aí o homem quer ser Deus. Mas a atitude de Cristo se humilhou. Tomou a forma de servo. Eu pergunto sinceramente para você. Você é servo? Você é servo de Cristo? Então me fale, se sim, se você respondeu sim na sua mente, me fale um pouco sobre as aflições no seu corpo. As penas que você tem sofrido por causa do Evangelho. Você realmente tem se sacrificado, seja no seu lar, o que for. Porque a atitude do marido tem que ser a mesma de Cristo também, lá em Efésios 5. O amor para com nossa esposa tem que ser um amor sacrificial também. Você se sacrifica pela sua esposa? Por alguém na igreja? Paulo está dizendo, cumpro na minha carne o que resta das aflições. Os teólogos vão admitir que existe uma dificuldade nesse texto. Realmente. Porque passa a ideia aqui para alguns que a obra de Cristo faltou sofrimento em Cristo, né? E que Paulo está completando agora. O problema é determinar a nuance, a adição de uma preposição ante aqui no grego. Porque a palavra preencho vem de antanaplero, tem um prefixo aqui inicial nessa palavra plero, que é cumprir, completar. Então, algumas possibilidades surgem, né? A primeira delas, o verbo pode significar prover no lugar de. Ou seja, Paulo sofre no lugar da igreja. Pode ser. Segundo, pode significar prover em favor de. Simplesmente enfatizando a última preposição em favor de. Né? Ou seja, em favor da igreja, em favor dos outros crentes. Terceiro, pode significar
prover em resposta a, como eu estou aqui aplicando aos irmãos. Os sofrimentos de Paulo respondem ao que está faltando, né? 4. O ante pode ser um significado recíproco. Paulo, por sua vez, depois de Cristo, sofre por causa da igreja. Na verdade, é esse que eu estou aqui aplicando aos irmãos. E 5. Com certeza, a tendência do grego koiné de usar verbos compostos, que esse é o caso deste aqui, para a palavra preencho, pode indicar apenas o que uma forma simples significa encher, prover. Mas enfim, irmãos, a raridade do verbo torna difícil uma decisão aqui com certeza, tá? Não podemos deixar uma decisão a respeito desse verbo ditar o sentido da passagem, mas talvez, né, muitos aqui vai ter um consentimento nisso. A terceira opção, que é prover em resposta a, né, é o que está por detrás. É o que traz mais sentido no contexto aqui. Assim, hesitantes, né, como eu digo, é difícil, adotamos o sentido estou suprindo a fim de completar o que resta das aflições de Cristo. Então, amados, são sofrimentos que são em nome e por causa de Cristo. Então, o apóstolo está passando por essas aflições no lugar de Jesus, já que o próprio Jesus não está mais aqui para suportá-las. Mas a causa e o nome ainda permanece sendo dele. Não é como se Paulo estivesse fazendo tudo isso por si mesmo, mas ele está fazendo a sua parte. Os outros crentes fazem a parte deles. Paulo está convencido também do fato de que suas aflições estão sendo suportadas para benefício do glorioso corpo de Cristo, que é a igreja. A ideia aqui no texto é de que Cristo permanece ativo. O nome de Cristo, o corpo de Cristo, que agora é a igreja, permanece sofrendo o que resta dessas aflições. Isso, de forma alguma, coloca em xeque a completude da obra vicária. Não. Mas é o que resta ainda. Porque nós, como cristãos e igreja, ainda passaremos por muitas coisas. Diferente de alguns que acham que a igreja não passará pela grande tribulação, nós cremos e temos evidências bíblicas de que a igreja passará e sofrerá. E muito crente morrerá. Muito crente vai morrer ainda. Ou seja, eles estão morrendo por quem? Em nome de quem? Exatamente o que Paulo quer dizer. Ou seja, ainda está em curso. Está completando este sofrimento. Tá? Mas repito, não significa que a obra na cruz faltou o sofrimento. São coisas complementares. Tá? Então, naturalmente, isso não quer dizer que faltava alguma coisa no valor expiatório do sacrifício. Como ele mesmo afirma no capítulo 2, verso 14, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Ou seja, que ele diz aqui nesse verso que a obra foi completa. Tirou tudo de nós, tirou todo o peso da lei, tirou toda a não paz para com Deus e nos deu paz para com Deus. Então devemos ter em paz e ter em mente, irmãos, que apesar de Cristo ter dado completa satisfação a Deus, pelas aflições de seu corpo que ele suportou, Cristo, a fim de que Paulo não consiga gloriar-se em nada além da cruz. Como lhe diz em Gálatas 6,14, não me glorie em nada a não ser na cruz de Cristo. Os inimigos de Cristo não estavam satisfeitos e ainda não estão satisfeitos. Eles odiavam a Cristo com ódio insaciável e desejavam aumentar seus sofrimentos. Estão lembrados da exposição em João? Depois de açoitado, Pilatos traz ele lá todo ensanguentado e eles queriam o quê? Queriam mais. Mate-o. Mate-o. Aqueles açoites não era suficiente. Mas já que ele não está mais presente agora, quem que vai sofrer isso? Porque os inimigos continuam com ódio insaciável. Continuam. Quem vai sofrer isso? Ele não está mais aqui. Mas ele habita nos crentes e habita na igreja. Não vai demorar muito, irmãos. Que não vai ser as creches que vão ser invadidas para ser fuziladas. Vai ser as igrejas. Não vai demorar muito. E você vai deixar de cultuar por causa disso?
Alguns sim. Alguns sim. A porta fica aberta ali. Para alguém que tem ódio contra Cristo e a sua igreja, entrar aqui e fazer o que for. O ódio continua sendo contra Cristo. E nós somos os cristãos. Os pequenos cristos aqui na terra. Então, logo, quem será o alvo desse ódio? Nós. A sua igreja. João 15, 20, ele avisou os seus discípulos. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mas veja, se perseguiram a ele, ele afirma, perseguirão vocês. 2 Coríntios capítulo 1, versos 5 e 6. Olha só. Que Paulo também diz. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Eis o motivo da alegria de Paulo. O verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Aí no caso está falando da obra dele, do ministro que ele é. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ao passo que nós somos atribulados, perseguidos, qual é o que traz o peso nessa balança? Consolação. Porque isso é indício e sinal de que Cristo vive em mim. Se Cristo tem sido forjado em mim, a resultante é que eu seja cada vez mais odiado por este mundo. Vocês querem mais provas? Vai um pouco mais para frente em Hebreus 11 aí. Texto já pregado aos irmãos. Depois de toda a exposição de quem eram os heróis ali da fé, no verso 36 de diante diz: outros foram com escárnio e açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais, olha só o que diz aqui, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho, através da fé, não receberam a promessa, que no caso é a consumação e a vinda de Cristo. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Cristo veio e certamente concluiu essa obra. Mas o ponto é, todos aqueles que viveram pela fé, morreram como? Errantes, vagando, vestidos de pele de carneiro, enfim. Aí hoje, os cristãos de hoje, se existe algo que opõe eles a professar a sua fé, seja uma distância, seja pegar 2 ônibus, seja qualquer coisa, não. Está muito difícil ser crente. É isso que eu digo, ó, irmão. Ser cristão nunca foi fácil. E nós temos vários exemplos bíblicos quanto a isso. Mas tudo, Paulo diz aqui, por que passa por isso? Cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Sem amor, você não consegue realmente fazer nada. Se você não ama, você não se sacrifica. Se você ama a si próprio, você vai buscar os seus benefícios, e não da igreja. Se você não ama a sua esposa, você não vai se sacrificar por ela. Você vai continuar buscando o seu descanso, o seu dinheiro, os seus benefícios. Pedro, tu me amas? O que está por detrás dessa pergunta? Você está disposto a me seguir? Porque depois ele levanta e fala, siga-me. Não é isso?
E ele informa o que no final do Evangelho de João, capítulo 21? Te levarão para onde você não vai querer ir. E ele fala sobre a morte que Pedro enfrentaria. Aquilo é Evangelho. Não morrer como Pedro, claro, porque isso depende de Cristo, depende dos decretos de Deus. Mas se for, glória a Deus. Mas a disposição tem que ser a mesma de Pedro. A disposição que há num crente é a mesma que tem que ter em todos. De seguir o seu mestre. Alguns discípulos quiseram seguir a Cristo, diz nos evangelhos. Aí eu falo, deixa eu enterrar os meus pais primeiro. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa eu tratar dos meus negócios primeiro. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Qual que são as nossas pretensões? O que nós idealizamos quanto ao evangelho? Se você não ama, porque veja, ele explica o que realmente determina todas as coisas a qual Paulo está passando pela igreja. Amor. Ele ama a Cristo. Ele ama a Cristo. Por isso que ele se dispõe. Por isso que a disposição dele é para servir. Ele é servo do Evangelho, servo da igreja de Deus, servo de Cristo. Então, se você tem dificuldade em pequenos serviços na igreja, a dificuldade reside no seu amor para com Cristo. E eu sempre ilustro dessa forma quando eu vejo igrejas na África, uma pessoa caminhar, e lá não tem sapato, lá é uma sandalinha dura, feita de artesanato, que eles fazem lá, 60, 40 quilômetros para ir para a igreja a pé. O que move um coração de uma pessoa a andar essa distância para assistir um culto a Deus? Para estar no culto, celebrar um culto a Deus. O que motiva uma pessoa a fazer isso? Amor. Você tem esse amor? Você tem esse amor? Pela igreja, pela causa de Cristo? Eu já falei aqui algumas vezes, se a igreja dependesse da sua oferta, dependesse da sua fidelidade, dependesse dos seus horários, a igreja permaneceria com as portas abertas? Se dependesse de você? De você? Você ama Cristo? Eu faço essa pergunta aos irmãos porque eu perguntei a mim mesmo. E eu sei até onde minhas motivações vão. Eu sei até onde eu estou disposto a caminhar com Cristo. Mas eu pergunto para você agora. Para você que assiste. Cristo é, digamos, o suprassumo da sua vida, realmente? Eu fui buscar os livros evangelísticos e as confissões de fé lá em Francisco Morato ontem. E aí fiquei lá mais ou menos 1h30. Não contei direito, mas foi mais de 1 hora. Conversando com o pastor William. E os problemas que ele enfrenta na igreja só muda de endereço. Várias pessoas, é muito longe, pastor, estou sem dinheiro para ir para a igreja, não sei o quê. Essas pessoas foram exortadas, foram confrontadas, elas falaram, então a gente vai sair da igreja. Então tudo bem. Mas ele falou algo engraçado. Engraçado na expressão do termo. Essas pessoas, no caso uma delas, que falava que era muito longe a igreja e estava faltando recurso, arrumou um emprego. Sabe aonde? Praticamente do lado da igreja. Aí não é mais longe. Aí muda. Estão entendendo onde eu quero chegar, irmão? Ou seja, quando nós vemos benefício, resultado, nós vamos. Nós desprendemos esforço. Mas a gente tem como observar resultado na causa de Cristo? Aonde fala que é perder para ganhar? Aonde fala que é morrer para viver? Que aquele que quer ser o primeiro tem que servir a todos? O evangelho é contrário à Torre de Babel, irmãos. É o contrário da autossuficiência. É o contrário. E você só vai conseguir fazer isso se você amar a igreja.
Se você amar a Cristo, porque amar a igreja, consequentemente é amar as coisas que são de Cristo. Não tem como você dizer que ama a Cristo e é alheio a essas outras coisas. Se depender de você, a igreja permanece de pé, irmão. Da sua fidelidade, da sua constância, da sua vontade e disposição para com Cristo. Você vai para a África, se te chamar. Você vai para outro estado, se te chamar para pregar o evangelho. Qual é a sua disposição? É isso que nós temos que pensar, irmãos. O texto é claro, por amor de seu corpo, que é a igreja. Será que os crentes conhecem esse texto, irmãos? Hoje em dia? Conhecem esse texto? Leu e pensou sobre o texto? Refletiu sobre esse texto? Verso 25. Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Então veja, a primeira parte. Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus. A palavra dispensação aqui vem de oikonomia. E é justamente a administração. O que significa essa palavra? Administração, direção, gerência. No capítulo 2, verso 1, que o nosso irmão Gessé irá pregar, ele vai dizer o seguinte: porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. E ele continua aqui no capítulo 2, verso 1, a linha de pensamento que ele começou no 24, que eu acabei de expor. Paulo, como um servo do evangelho, ele está querendo dizer que luta pela igreja, a ponto de sofrer por ela, incluindo os cristãos de Colosso e Laodiceia que ele não conhece. Que ele não conhece. Nós temos uma tendência a querer fazer algo só para quem a gente conhece, né? Mas você estava disposto a estender a mão para um crente que você não conhece? Não, crente quando nem sei se é crente mesmo. Nem sei. Aí começa, né? Com os pressupostos. Começa, né? Não, mas eu tenho testemunho de várias pessoas que é crente. Vários crentes que moram lá. Que têm vivido pela causa de Cristo. Mas agora eu quero contar com a sua ajuda. Eu posso? Você ajuda? Sem conhecer? Porque não se baseia no amor pela pessoa. Você faz por amor a Cristo. E se eles são de Cristo, logo eles são seus irmãos. E logo você tem um elo com eles também, tem responsabilidade com eles, como nós aprendemos na confissão de fé. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. O amor que nós sentimos, em grande parte, se não dizer 100%, mas muito próximo disso, é um amor que visa a troca. Eu te amo, se. Tanto que você pode ir aqui na esquina ali, olhar aquele asilo, tanto de velhos ali, anciãos, largados pelos filhos, e às vezes tem 5, 6 filhos, mas são ali colocados lá à míngua. A míngua não, porque tem gente cuidando, mas que terceirizam a responsabilidade sobre os próprios pais. Que cuidou, que alimentou muitos deles, deu escola, deu faculdade, deu tudo. Mas a partir do ponto que eles não servem mais, eles são tratados como objetos descartáveis. E não pense que você está livre disso. Não pense que os seus filhos vão cuidar de vocês na velhice. Deus queira que sim, né? Porque se forem crente mesmo, vão cuidar. Mas a grande maioria vira as costas. Agora eu quero que você pense nisso no Evangelho, porque nós no Evangelho fazemos por amor a Cristo, não é visando troca. Porque a base do amor é o amor que ele teve por mim, que me amou antes, em uma eternidade, antes da fundação do mundo, e me salvou, sendo o pior dos pecadores, miserável que eu sou. Uma graça incondicional, um amor incondicional. E a base do amor cristão é a base do amor de Cristo. Perdoai as nossas ofensas assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido.
Quantas vezes devo perdoar, Jesus? 70 vezes 7. Por mês? Não, por dia. Por que ele diz isso? Qual que é a base? Ele está querendo que nós refletamos, irmãos, sobre o amor dele, sobre o perdão que ele tem para conosco. Que é incondicional. Sabe quando eu sei que realmente minha esposa me ama, realmente? Aquela mulher que faz tudo pelos filhos e pelo marido, lava, passa, cozinha e faz aquilo com alegria. E não aquela mulher, como diz lá em Provérbios, né, rixosa. Fala, mas eu que passo, para você ficar jogando na cara como se fosse, né, está barganhando. Faça a sua parte, meu irmão. Faça o que você tem que fazer perante Deus. Não faça esperando nada em troca, não. E eu sei, eu falo isso aos irmãos como uma pessoa que tem dificuldade com isso também. Porque como pastor, às vezes nós pensamos que teremos algum resultado, e às vezes esse resultado vai vir depois de anos e anos e anos. Mas ao mesmo tempo nós não podemos desistir, temos que ser pacientes no Senhor. Temos que aguardar no Senhor. E esses resultados vão vir se Ele desejar. Mas eu faço para o Senhor. E não posso fazer reclamando, não posso fazer com má vontade, eu tenho que fazer como se fosse o último sermão que eu estou fazendo. Aconteça o que acontecer, se minha esposa morrer, eu tenho que vir pregar. Se o filho estiver doente, eu tenho que vir pregar. Cristo me chamou para pregar o Evangelho. Cristo te chamou e nos chamou para viver por causa dele. Mas eles querem. Você quer? Então, amados, veja, ele é servo, esse ministério está sobre ele, focado na mensagem, no chamado a proclamar. O propósito dessa proclamação veremos no verso 28. E antes de voltar ao tema do seu esforço apostólico, que será no verso 29. Mas, enfim, este amor pela igreja e por Cristo é o que o torna servo. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Será que faz sentido para você agora isso? O servo da igreja, no verso 23, amados, Paulo declara está servindo o evangelho. Não li lá, foi o último verso pregado aqui. É o evangelho a qual ele se tornou ministro. É a fé que ele anuncia para esses irmãos. Então perceba, irmãos. No verso 24, ele fala que é o corpo de Cristo, a igreja. Ele, em outras passagens, descreve seu papel como servo, ministro, da palavra grega diáconos, em termos da mensagem a que ele serve. Os crentes em Colosso estão sendo molestados, irmãos. Não se esqueçam. Pelos falsos ensinos, tentando desviá-los. E os colossenses devem conservar em mente o que Paulo, aquele que ora lhes dirige, a quem indiretamente deviam seu conhecimento da sua salvação, era o seu dispenseiro por nomeação divina. O cargo de administrador dos tesouros espirituais. Lhe foi confiado, bem como seus auxiliares Timóteo e Epáfras. E assim como todo ministro da palavra. Nós, então, amados, pastor, porque olha, é interessante isso. Que aqui eu vou ter junto com a igreja, se Deus permitir isso, aqueles que se forem chamados ao pastoreio aqui, eles têm que primeiro ser diáconos, eu tenho por certo, fervorosos. Tem que servir a igreja com maestria. Tem que ter amor pela igreja. Porque, olha, ser pastor, ser ministro da palavra, ser um presbítero, é você ser um dispenseiro da graça divina. É você ser um administrador. E isso não envolve só conhecimento teórico. Envolve disposição de coração para com Cristo. E eu demonstro disposição de coração para com Cristo quando eu me preocupo com a sua alma. Quando eu me preocupo com a alma de quem eu nem conheço ainda. Quando eu desprendo da minha vida, dos meus bens por causa de Cristo. Como os discípulos fizeram. E nós, que abandonamos casa, mulher, abandonamos tudo. E Cristo fala para eles que nunca se apartaria deles.
Jamais. Que aqueles que abandonam tudo, por causa de Cristo, estariam com eles. Claro que isso não é forçado, né? Da qual fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus. E até mesmo esse amor, para que os irmãos não pensem que esse amor era algo que estava em Paulo, este amor é resultado da graça infundida no coração de Paulo. Isso é característica da salvação, porque o amor é um fruto do Espírito Santo, correto? Lá em Gálatas 5:22. Então nós somos aperfeiçoados em amor. E Paulo diz, coincidentemente, que se faltar o amor, do que adianta ele pregar? Do que adianta você vir na igreja? Do que adianta você fazer o que for, se lhe faltar o amor? Servo da igreja, que me foi concedida para convosco, né? Então, ele foi constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. Tal dispensação, irmãos, ou economia, aqui significa plano, né? Ou administração, gerência. Os textos de Efésios mais próximos estão em Efésios 3:7, põe para mim por gentileza, que fala sobre isso que ele está querendo dizer aqui. Efésios 3:7. Deixa o evangelho, tornei-me ministro. Olha lá, pelo dom da graça de Deus. Então não é ninguém que, eu quero ser pastor. Eu quero ser ministro. Não é ninguém que gera isso no próprio coração. Isso é dom da graça de Deus. Então, logo, não pode ter pretensões egoístas. Logo, é uma disposição que visa, Deus daria, vamos lá, vamos raciocinar um pouco. Deus daria um dom para você usar esse dom para si próprio, e não que vise a glória dele, ainda mais falando para ministros da palavra, a mim concedida pela operação do seu poder. É sobre isso que ele está falando aqui, quando ele fala que me foi concedida para convosco. Ele está querendo dizer, eu me tornei ministro da palavra, não por vontade própria, mas foi pela vontade de Deus que me concedeu e me chamou para isto. Então creiam no evangelho que eu preguei. Estejam fundamentados e firmados nisto, que ele disse lá no verso 23, estão lembrados? Se permanecerdes fundados e firmes na fé. Isso ele está falando por quê? Porque existem os falsos ensinos. E que esses homens possuem pretensões próprias, egoístas, meios autossuficientes. Gálatas 1, verso 15 e 16, ainda põe um peso maior sobre esse ministério de Paulo. Veja. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Todo o plano de Deus para com Paulo, de ser um apóstolo dos gentios, isso foi desde o ventre materno. Eram planos eternos de Deus. Então não foi algo que ele planejou para si mesmo. Pelo contrário, estava no caminho de Damasco para matar os cristãos. Olha só que doideira. Estava indo para matar e sair de lá arrependido e como um apóstolo, ministro do evangelho. Puro dom. Né? Às vezes eu falo para alguns irmãos, minha esposa não gosta que eu fale isso. Eu não queria ser pastor, não. Não queria, irmãos. Para mim era muito mais fácil ser um membro de uma igreja comum, ordinário, cumprindo com os meus deveres, ajudando o pastor que seja, fazendo o meu papel. Para mim era muito mais fácil. Muito melhor pegar e ser um membro. O Saião falou a mesma coisa. Quando eu vi o testemunho dele, olha. Só tenho a mesma coisa, mesmo pensamento. Mas se eu faço, é porque ele me chamou para fazer isso. E por amor a ele. Eu não viso nada aqui não, irmão. Se você acha que eu estou aqui por visibilidade, se você acha que eu estou aqui para ganhar dinheiro, pergunta para quem está desde o início da igreja aí, você conte a história para saber um pouco mais sobre mim. Porque parece às vezes que algumas pessoas acham que eu estou aqui por pretensões próprias. Eu não estou, irmão. Eu não estou. Pelo contrário. Se eu colocar numa balança, né, materialmente falando, sobre os ônus e bônus, sobre ser pastor, o que você acha que pesa mais? Alguns irmãos já estiveram à frente de igreja, né, Fábio? Você sabe como é que é, né? Gessé também já ficou um tempo, né? Sabe qual que é o peso que é. Não é fácil. Mas o que suplanta tudo isso é o amor a Cristo.
Um pastor que não ama a Cristo, ele desiste. Ele vai embora. Porque é muito mais atrativo ser membro. É muito mais atrativo. E acontece, viu? Nessa conversa com o pastor William também, eu fiquei sabendo que uma igreja em São Paulo, não vou citar nomes não, o pastor simplesmente foi embora. E falou lá, ó, William, pastor Josué, eu tô indo embora, vocês dão uma supervisão lá, cuida lá pra gente. E ó, ralou. Como diz a expressão, os cariocas, né? Meteu o pé. Aí a igreja está lá agora, sem pastor. Um prega no domingo, aí o William vai no outro, aí depois vai um outro. Tá lá. Se não amar, não sustenta, irmão. O casamento também é assim. Se você não amar, você não vai perdurar no seu casamento. Ninguém aguenta. Né? Quantos casamentos eu vi sendo destruídos porque um reclamava do outro, um queria do outro, mas ao mesmo tempo não tinha entrega no casamento, não tinha demonstração de amor realmente. Não sacrificava. Eu já vi marido que chega em casa e tem que fazer a própria janta ainda. Tem que lavar a própria roupa e sair cedo no outro dia. E a mulher lá, igual uma dondoca. O que você fez o dia inteiro? Dormir e mexer no celular. Tá certo isso. Será que cada um não tem a sua atribuição dentro do casamento e faz por amor a Cristo? Falando de cristãos. Tem ímpio que faz menor que crente. É incrível isso. A fim, diz ele, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Então aqui, ele usa de novo aquela palavra plero, que significa encher, prover, cumprir. A palavra de Deus não é cumprida quando apenas pregada, mas quando sua pregação realiza o propósito de Deus. Quando ela é ouvida e produz crescimento e fruto na vida daqueles que respondem a ela. É isso que ele está falando. Paulo usa o mesmo verbo em relação ao evangelho, de uma forma similar, lá em Romanos 15, 19. O cargo de despenseiro de Deus lhe fora dado, além do mais, para lhe dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Isto é, proclamar Cristo a todos em toda a sua gloriosa plenitude, independente da raça, nacionalidade ou posição social. Mas esse cumprir a palavra, que é esse preencher, não é só a pregação. É completo. É a pregação que gera frutos e que contém exortações e ensinamentos. É ser um dispenseiro de forma completa. É o que ele está dizendo. E ele falou que isso aconteceu no verso 5 e 6. Olha só. Pega o 4 também. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Opa! Existe amor aqui. E ele diz-nos assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. É este cumprimento que ele tem em vista aqui. A esperança que vos está, ou seja, algo motivava, eu preguei isso aqui já, motivava este amor nesses crentes em Colosso. A esperança, ou seja, o amor em Cristo. A fé inabalável, a confiança, estar nele e ser gerado para as boas obras. Verso 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Ele diz o mistério que esteve oculto nos séculos e das gerações. Essa palavra de Deus, aqui, irmãos, para entendermos aqui, porque isso, o que é esse mistério, né? Os pentecostais é mistério, né? Mistério. E criam todo um sofisma em cima desse mistério. Essa palavra de Deus está centrada em Cristo. Tudo que ele vem falando é por amor a Cristo. O mistério glorioso de Deus. Paulo usa esse termo, mistério, mas não para indicar um ensinamento secreto, não para ensinar que é um rito, uma cerimônia, um ocultismo, alguma religião, nebulosa. Mas ele está dizendo aqui que isto era oculto, era mistério, de forma oculta, que ele quer dizer, das grandes massas das pessoas.
e revelado a um grupo exclusivo, que no caso eram os judeus. Por isso que ele diz diversas vezes que o evangelho que foi pregado a todo homem, a todo mundo. Porque a visão aqui desse todo é que não é mais destinada em um ponto só. E que se abriu as fronteiras para esse evangelho. E alcançou outros. Então o termo estava sendo empregado na época fora do círculo do cristianismo verdadeiro também. Ao contrário, na literatura paulina, um mistério é uma pessoa, uma verdade que teria permanecido desconhecida se Deus não houvesse revelado. Então, tudo aqui gira em torno de algo temporal, de gerações. Então, esse mistério está para aquilo que estava oculto em determinado tempo. Ou seja, devemos interpretar esse mistério com a ótica do mover da história, ao curso da história. Tal mistério, disse, é revelado no sentido total somente quando sua significância se concretiza na realidade histórica. Eu acabei de ler para os irmãos, Hebreus 11, a qual diz que aqueles não receberam a promessa. Por quê? Porque estava oculto em tempos passados, era prometido, não era revelado. Se tornou revelado, propriamente dito, quando ele tomou a forma de homem e tabernaculou conosco. Então, até então, e além, isso era revelado apenas para aquele povo em específico, e não aos gentios de toda a época. O que ele diz agora, foi manifesto aos seus santos. Então veja, o agora, no entanto, quer dizer nessa era presente, que iniciou com a encarnação, e até mais especificamente com a proclamação do evangelho aos gentios. Essa é a marca da igreja, que nós estamos estudando e vendo em Atos, com a dispensação do Espírito Santo. Então, inicia-se este pacto da graça, propriamente dito, substancialmente, quando ele veio. A forma encarnada do Filho de Deus. E ele, tomando a forma de servo, ele estava ali anunciando o evangelho. E após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele dispensa o seu espírito para aplicar isso em todos os crentes, em todas as épocas. Mas até determinado ponto, era mistério. Era algo oculto para os gentios, que agora é totalmente manifesto. Verso 27. Você que não crê em eleição, ou está assistindo aqui, todo mundo tem que crer, né? Porque todo mundo batista é reformado. Se tiver alguém aqui que não crê na eleição, está errado, né? A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Vocês percebem que envolve os gentios, então, este mistério? Que é Cristo em vós. Olha lá. Ele define o mistério, que é Cristo em vós. A esperança da glória. Opa, qual que era o motivo do amor daqueles cristãos? Lá no verso 5. Por causa, ou seja, Cristo estava neles. Cristo move os cristãos ao amor. Ao amor para com os santos. Amor é distintivo. Mas vamos por partes. A quem Deus quis fazer conhecer. Você circulou isso aí? Tem como mudar isso aí? Não, porque no original está assim também. A quem Deus quis. A palavra quis vem do grego telo, que é querer, ter em mente, pretender. Deus quis revelar o mistério de Cristo a Alanis. Então significa que Cristo estava numa vitrine, a Alanis passou e falou, bonito, vou querer. Foi assim? Não. Ela não tinha capacidade nem de olhar para Cristo. Deus abriu a cortina, tirou as vendas dos olhos da Alanis e falou, este é meu filho. Pode contemplar. E é tão belo, é tão lindo, que é impossível você falar que é feio. Só diz isso quem tem os olhos a quem ele não quis revelar. Por isso que nós falamos que é uma graça irresistível. Justamente por isso.
pela beleza, porque envolve contemplação. E envolve também o conhecer. Então aquilo que era mistério, oculto, passa a ser conhecido, passa a fazer sentido, passa a ser belo. Assim é o cristão. A fé gera isso no cristão. Portanto, o mistério é o próprio Cristo. Ficou definido aqui. É Cristo em todas as suas gloriosas riquezas, realmente habitando pelo seu Espírito. Porque nós sabemos que Cristo tem um corpo, está à destra de Deus Pai. Como que ele está em nós? Em seu Espírito. O Espírito está em nós. Nos nossos corações, nas nossas vidas. E isso também em todos os gentios. Porque a igreja em Colosso era uma igreja gentílica. Então, é o que Paulo diz também em 1 Timóteo 3,16. Ele fala de mistério também. Não há dúvida de que é grande o... Quem é o mistério? Cristo. Da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Olha lá, tem 2 pontos. Por quê? Porque ele define. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quem que é esse aqui? Cristo. Efésios 3, versos 5 a 9. De novo, Paulo utiliza o mesmo termo. Esse mistério. Né? Aí os pentecostais falam, mistério. Né? Sapateia, né? Não, é Cristo. Você tem que parecer com ele. Você tem que crer nele. O mistério é a pregação do evangelho, que está oculto aí para muitos ainda. Pessoas dentro da igreja não conhecem o evangelho. Precisa ser pregado. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Mesma retórica. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Vai até o 9, né? Pode ir. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Olha lá. O que era oculto para os gentios, agora são co-herdeiros. Membros do mesmo corpo, que é Cristo. E co-participantes das promessas em Cristo Jesus. 7. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus. É o que ele falou ali também. Que ele é o dispenseiro. A mim, concedida pela operação do seu poder. Pastor, esse pastor então é algo próprio? Tá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Foi-lhe concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E verso 9, e esclarecer a todos a administração, olha lá, tá? Destes mistérios que, durante as épocas passadas, foi mantido e oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso define para nós o que é mistério que ele está querendo dizer. A eleição, então, salta aqui como uma doutrina também. A fonte e a causa da manifestação do evangelho aos santos e escolhidos de Deus não são suas obras, pois Deus não os chama como um santo chamado de acordo com eles, ou por algo que viu neles, mas de acordo com a sua própria graça, nem quaisquer preparações ou disposições neles antes de tal manifestação, para o evangelho e as verdades dele. Ou seja, éramos totalmente avessos, contrários ao evangelho. Não conseguíamos enxergar beleza nele. Até que Deus quis ter misericórdia de nós, como diz Romanos 9. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e assim nós passamos a crer em Cristo. Eleição. Então, se você está cansado de só usar o Romanos 9 para explicar a eleição, você tem mais um texto aqui. Tá? Aí pode ir no original, pode fazer o que for. O texto é muito claro. A quem Deus quis fazer conhecer, ele faz conhecer a todos os homens? Todo mundo conhece a Cristo? E quem conhece? Ele explica. A quem Deus quis fazer conhecer. Tá? Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Então ele explica o que ele fez. O que ele revelou. A sentença que começa no versículo 24 segue agora, continua aqui, irmãos. Agora me alegro em meus sofrimentos, que ele havia dito, completo em minha carne essas aflições, em favor do seu corpo, a igreja, da qual tornei-me servo, pela dispensação, para cumprir a palavra de Deus, que é o mistério, e com essa parafrase indica,
Paulo define a palavra de Deus no versículo 25 como mistério. E essa palavra é uma das mais interessantes no vocabulário de Paulo, como eu mostrei nos textos. Mas os mistérios é essas riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Então, os próprios colossenses eram a prova disso, irmãos. Aliás, mesmo durante os dias da velha dispensação, existiam previsões, profecias, né? Com clareza sempre crescente, antecipando um dia os gentios que fariam parte do povo de Deus. Isso é prometido em Gênesis 22, 18, 26, 4, Salmo 72, 8, Isaías 54, enfim, diversas profecias do Antigo Testamento, onde os gentios fariam parte desta dispensação aqui de Deus, ou seja, pacto da graça. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês, irmãos, significa nos gentios, numa base de perfeita igualdade com aqueles que eram salvos dentre os judeus. Não tem mais diferença. Efésios 2,14, Paulo diz que aquela parede que dividia não existe mais. Todos nós somos um em Cristo. Todos nós temos Cristo em nós e nós estamos nele. E essa é a esperança gloriosa. Então, Cristo é a riqueza do Evangelho, a riqueza das perfeições divinas. O Evangelho mostra claramente do que as obras da criação ou da providência estão todas em Cristo, como Paulo apresentou. A plenitude delas habita nele. E aqui é dito que Cristo está em nós. Isso não é maravilhoso para você? Isso não é uma esperança gloriosa, saber que o Supremo sobre toda a criação, aquele que tem a preeminência sobre tudo e sobre todos, sobre a redenção, está onde hoje? Está em nós. E nós estamos nele. Essa esperança é gloriosa. Verso 28. A qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui ele fala propriamente sobre qual que é o papel dele. Qual que é o papel do apóstolo Paulo? De certa forma, qual que é o papel dos ministros da palavra? É anunciar essas riquezas, essa gloriosa esperança. É apresentar aos homens quem Cristo é. Ensinando, admoestando. É a primeira palavra que ele usa, admoestar. Que significa o quê? Advertir, exortar. Admoestar, propriamente dito. E olha que interessante, para aqueles que querem ser pastor. Isso é um verbo particípio. Os verbos particípios significam o quê, irmãos? Exprime qualidade, característica. A característica de um ministro da palavra, como Paulo, está implicitamente para exortação. Não é pastor aquele que passa a mão no pecado. Não é característica pastoral e daquele que é chamado por Deus para isso, ter medo de exortar. É função e característica dele. Identificar o erro e falar, olha, você tem feito isso e tem errado nisso. É função dele fazer isso. E não só isso, como veremos, ensinar também. Ou seja, então seja Paulo, seja Timóteo ou outro que proclame o evangelho testemunhando Deus, em qualquer caso é sempre o próprio Cristo que eles proclamam. Eles falam sobre essa gloriosa redenção, sobre essa esperança da glória, como ele falou no verso anterior. Essa proclamação toma forma de admoestação e ensino. O apóstolo estava levando o termo a essa atividade abençoada antes do seu aprisionamento. Então veja que interessante. A minha função como pastor não é só apresentar a beleza e a glória de Cristo, mas é te advertir, te exortar e te ensinar
para estar cada vez mais próximo da atitude dele. É função minha, é função de todo pastor. Muitos ficam presos, não, eu vou fazer minha parte, eu vou pregar, vou apresentar Cristo, aí cada um que se vire. Aí vive só de púlpito o pastor. Não. O pastor, infelizmente, você querendo ou não, ele precisa te ensinar e te exortar a estar próximo da característica de Cristo. Queira você ou não. Agora, eu não posso abrir mão daquilo que eu fui chamado para fazer. Imagina se Paulo não exortasse aqueles que precisavam. Imagine se aqui. Ah, não, todo mundo lá em Colossos é salvo, como ele afirmou no começo, né? Não, todo mundo salvo. E ó, deixa lá que o Espírito Santo vai agir neles. O Espírito Santo vai falar que aquilo lá tudo é heresia. Deixa eles lá. Olha a preocupação que ele tem. Com pessoas salvas. Ele exorta, ele corrige. O pessoal de Corinto ficou bravo com ele, né, Israel? O pessoal ficou bem bravo com ele, né? Ele falou, ó, a tristeza que foi gerada em vocês aí, né? É uma tristeza, não segundo o mundo, mas... Ou seja, eles ficaram tristes. Eles ficaram incomodados com a carta de Paulo. Então, amados, por que ele fazia isso? Porque era característica do próprio ministério quando ele foi chamado. Paulo sempre admoestava os seus ouvintes. Então, veja, admoestando e ensinando. A prova clara disso está em Romanos 15, 1 e 3. Veja, o que é admoestar e ensinar? Porque parece termos semelhantes, mas não são. Mas eles são complementares. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui existe uma exortação. Tá? Ele está chamando a atenção de alguém com isso. Tá? Nós somos fortes, devemos suportar. Então é um dever. É o que eu devo fazer. Aí ele precisa ensinar. Por que eu tenho que fazer isso? Aí vem o ensino. Por quê? Veja. Capítulo 15, verso 1, vai até o 3. Vai. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Dentro dessa questão de suportar a fraqueza do nosso irmão. Por quê? Aqui vem o ensino. Pois, tá vendo? Pois aqui. Ele explica. Pois, também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Então, a nossa atitude de suportar a fraqueza de alguém até que ele seja aperfeiçoado tem um ensino e tem um parâmetro, que é o próprio Cristo. Então, assim, ele admoesta e logo ele ensina. É igual ao seu filho. Mentiu. Aí você vai lá e ripa ele na vara. E vai embora? Eu vou te bater. Vou te corrigir, porque a base bíblica é essa. Papai e mamãe tem que fazer isso, tá? Porque é reincidência isso, é o que você está fazendo. E por quê? Porque Cristo não houve mentira em seus lábios. Não houve dolo. E você deve se arrepender e buscar esta característica, que é contrária a Deus. E aí você corrigir. Então você admoesta, fala do erro e explica o porquê. É o que Paulo faz. 2 Coríntios 8, versos 7 a 9. Admoestação e ensino, mais uma prova. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir às ofertas. Suprir o corpo da igreja. Olha só. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Você ama Cristo? Você supre a igreja dele? Comparando com a dedicação dos outros. Pois, de novo, pois, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertar, suprir as necessidades da igreja, dos santos, é uma resultante de conhecer. Opa, o que ele falou aqui? O mistério que agora foi revelado a vocês. Conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha lá o que ele fez. Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza
vocês se tornassem ricos. Qual que é a disposição que você tem que ter, então? É normal um crente que não supre as necessidades da igreja com as suas ofertas? É normal isso? Tá ok? Não, não tá ok. Por causa disso que está aqui. Admoestação e exemplificando o porquê daquilo. Vocês entendem por que, digamos que, nós sabemos que não é obrigatório, né? Não é um mandamento a oferta. Mas, de certa forma, para um crente é? Para um crente é. Não porque é mandamento, mas porque é resultante da graça. Era a mesma coisa que falar para Noé. Noé, você é alvo da graça. Não adore seu Deus. Era a mesma coisa. Tá? Então, é isto que Paulo está falando, que está embutido no ministério dele. Admoestação e ensino. Para que apresentemos, olha só a preocupação, todo homem perfeito a Cristo. Ah, mas não é Cristo que gera em nós tanto o querer quanto o realizar? Sim, está correto. Mas significa que ele não tem os seus meios para fazer isso? Sabia que um meio de aperfeiçoamento dessas crianças que receberem a fé aos próprios pais, que pregam o evangelho, que santificam eles? Sabe qual que é o meio para o crente adulto? Para os pais? Isso aqui que nós estamos fazendo. Paulo diz que o ministério dele, correto? Está falando sobre o que foi, ele foi chamado para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Dá para se obter, então, essa perfeição longe da igreja? Não dá. Estar aqui, estar sob tutela do ministro da palavra, sendo exortado e ensinado, faz parte do aperfeiçoamento. Glorifique a Deus se você tem. Agora, se a igreja não está te oferecendo isso, busque uma igreja que te ofereça isso. Que te exorte, que te corrija, e assim você será aperfeiçoado em Cristo. Não busque um pastor que passe a mão na sua cabeça. Busque um pastor que aponte realmente os seus erros. Ainda mais sabendo que é para o seu bem, meu amado. Porque faz parte do aperfeiçoamento. Olha só, para que apresentemos. Ou seja, envolve uma responsabilidade. Apresentemos. Vocês, de certa forma, claro que vocês são de Cristo e o bom pastor são eles. Tanto eu também me incluo nisso. Mas a obrigação de Cristo partilha comigo a responsabilidade de apresentar vocês aperfeiçoados. Como? Admoestando e ensinando. Agora, você recebe a exortação que eu te faço? Você recebe? Você acata? Ou você acha que eu estou errado? Acho que você precisa procurar um pastor, a qual ele fale para você, e aí sim você aceite e você seja aperfeiçoado. Porque do jeito que está, talvez você não esteja sendo aperfeiçoado. Alguma coisa está errada. Eu não estou aqui por vontade própria. Então, alguém errou. Quem errou? Quem errou, irmão? Alguém errou. Eu acho que eu não quero o seu mal. Eu já fiz alguma coisa para te prejudicar, irmão? Eu acho que eu não quero o seu mal. Então alguém está errado nessa história. A função pastoral, olhe para o texto, irmão. Eu quero que você olhe para o texto, enxergue isso no texto. A função pastoral é admoestar, é ensinar para apresentar você perfeito em Cristo. Esse é o foco pastoral. É o seu aperfeiçoamento. Não é implicância, não é birra, não é criancice. Ninguém está aqui para isso. Todo pastor sério e bíblico vai visar o seu crescimento espiritual. Por isso, quando você falta na igreja, eu fico preocupado com você. Você está perdendo ensino. Quando sua atitude não está muito condizente, está um pouco incoerente, eu te chamo e falo com você, é porque realmente está. E é para o seu mal? Uma pessoa que chega, por exemplo, pastor, acho que suas roupas não estão muito condizentes. Fala, é só o olho. Não. Eu falo, peraí, se ele está falando, deixa eu avaliar. Me dê mais exemplos, irmão.
sobre essa roupa que está um pouco indecente. Só alegorizando, tá? Ah, tal dia você veio, estava com uma regata, estava com uma bermuda, né? E você veio para a igreja e pregou dessa forma. Aquilo me incomodou. Aí eu vou continuar fazendo? Eu vou colocar a culpa no olho daquela pessoa? Quem é a causa maior? Poxa, se eu sou anunciante da palavra, minha vestimenta está atrapalhando a pessoa de ouvir a palavra, o que eu vou fazer? Irmã, vou mudar. Pode deixar. Semana que vem, você quer que eu venha de terno, eu venho de terno. Não tem problema para mim. Isso é muito pequeno para mim. O que importa para mim é Cristo. E eu quero que você cada vez mais esteja próxima dele. Então, se eu estou sendo impeditivo, eu vou mudar. Essa é a diferença de atitude. Se qualquer um falar alguma coisa que seja visando o seu bem, visando a Cristo, o Evangelho, por que não acatar? Por que não acatar? Essa é a questão. Então eu quero que vocês entendam, o GC vai trabalhar em cima disso também, a preocupação de Paulo com a igreja. E parte disso aqui que está sendo fundamentado, meus irmãos. Estar numa igreja é isto, é buscar aperfeiçoamento como crente. E Deus tem seus meios. Quem são seus meios? Ministros. Os ministros da palavra. Que exorta, admoesta e ensina. E verso 29 e último para encerrar, irmãos. Para isso também trabalho. Lutando segundo a sua eficácia. Que opera em mim poderosamente. Para isso também trabalho. Aqui é como se Paulo estivesse falando, implica em uma luta. Uma luta inflexível, constante. Este trabalho. E ele emprega lutando, né? É um trabalho com luta. E eu entendo perfeitamente o que Paulo está falando aqui. Claro que dentro dos meus níveis, nem se compara com o que ele passou. Mas dentre o labor de pregar, suportar, ter paciência, Deus tem me ensinado cada dia mais. Tenho que aprender muito. 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 Mas Deus tem me ensinado. E essa luta é um trabalho que esgota. Esgota. É um trabalho que é fadigante do início ao fim. E é isso que ele está querendo dizer. Paulo sabia o que significava opor-se a toda força e fanatismo entre os tessalonicenses, que estavam passando por contenda, fornicação. Por que os tessalonicenses? Porque ele vai citar no capítulo 2, tá? Porque era outra igreja que estava passando por problemas. Então ele está falando por experiência própria, tanto com base nesta igreja, quanto de Tessalônica. A luta, a preocupação, o trabalho, o labor, essa luta que ele passava. Então, amados, ele passou também contra os coríntios. Com os coríntios, né? Quantas coisas estavam acontecendo lá em Coríntios? E agora, em seu encarceramento, não trouxe em si problemas suficientes. Veio também esse duplo perigo do vício e da heresia entre os colossenses que está acontecendo aqui. Porque eu quero lembrar você que em Roma, quando ele estava preso, ele não escreveu só a Colosso, não. Ele escreveu a Filipenses, ele escreveu a outras igrejas, inclusive. Como se não se bastasse só os problemas da própria prisão, ainda tinha preocupação com os irmãos. E o pastor ele se preocupa. Se ele visa o seu crescimento e aperfeiçoamento, ele se preocupa. Por que você acha que eu coloquei lá hoje, grupo de oração? Por que você acha? Para que todos nós, meu nome está lá também, todos nós, oremos uns pelos outros. O que eu viso com isso? Minha igreja ora? É isso? Você acha que eu vou fazer um cartaz? Vou falar, minha igreja ora e eu acompanho isso todo dia. Você acha que eu vou fazer isso? Postar no Facebook? Isso é para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Assim como a leitura, que muitos criticaram no início, é uma leitura despretensiosa. Já não recebi de 1, 2, 3, não, mas de mais de 5, falando, pastor, que bênção. Graças a Deus por essa leitura diária. Agora a gente vai dar mais um passo. E daqui a pouco eu vou ouvir um graças a Deus porque estamos orando todo dia. É isso. É isso, porque eu me preocupo com a sua alma. Eu me preocupo com o seu estado como cristão. Eu me preocupo com a igreja. É por isso que nós estamos caminhando aqui juntos, irmãos. É por isso que trabalho.
E assim os ministros fiéis trabalham. E assim Paulo trabalhou. Lutando segundo a sua eficácia. Ou seja, a fim de descrever mais amplamente o que implica tal labor, ou trabalho árduo, Paulo junta as palavras esforçando. Tal esforço pressupunha fervente oração. Olha só, irmãos. Ouvindo a Deus, planejando cuidadosamente, escrevendo cartas, dando direção. Só para você ter um panorama maior aí do que ele está querendo dizer aqui, né? Agora nos níveis de Paulo. E eu me compadeço deste homem. Mesmo morto, eu me compadeço. 2 Coríntios 6, verso 4 a 10. Só a expressão do que ele está se referindo aqui. Trabalho árduo, lutando. Olha só o que ele fez. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristeza, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noite sem dormir. Pergunta se minha esposa já viu tão preocupado com alguma coisa na igreja, se eu perdi noite de sono. Pergunta. Se afeta a minha casa lá, às vezes, a coisa da igreja, a preocupação. Pergunta para ela. Noite sem dormir e jejuns. Em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra. Por difamação, Paulo foi difamado, foi desonrado. Tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. E verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muito. Outros nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o panorama, a expressão do que é um trabalho árduo. Esse é o trabalho, digo que até mesmo de um pastor sério. Eu estou em alguns grupos de pastores, irmãos. E essa semana eu vi muitos pastores falando, olha, eu estou tão solitário. Estou passando por tantos problemas, desalentos. Aí o outro falou, eu também. Inclusive, já pensei em desistir um monte de vezes. Orem por esses homens, irmãos. Eu coloquei lá nas orações. Lá. Orem pelos ministros da palavra. Tem homens aí que estão lutando. Não como Paulo, porque eu acho que... Mas talvez perto, não sei. Não conheço. Mas certamente é o que completa aqui o verso, que opera em mim poderosamente. E esses homens, se estão pregando a Cristo, se estão com a disposição correta, sendo chamados por Deus, certamente Deus está atuando neles. Certamente. Certamente. Tendo-se feito com frequência a seguinte pergunta, como foi possível a um homem com espinho na carne como Paulo, fazer tanta coisa? Nenhum apóstolo, como ele mesmo diz, trabalhou tanto quanto ele. Nenhum. Mas sofreu bastante também. Né? Então, mesmo contando com a ajuda de seus companheiros, como que ele conseguiu, né? A resposta está nas palavras do próprio Paulo. Esforçando-me por sua força que age poderosamente. A versão Ara, lutando segundo a sua eficácia. Se existe algo que nos firma no ministério, não está em nós mesmos. É o próprio Cristo que nos mantém. Trabalhando na sua seara para Ele. Por isso que quando eu preguei, e esses textos que falam sobre o pastoreio e ministério da palavra, ainda bem que semana que vem é um GC, né? Porque parece que eu estou falando de mim mesmo, né? Mas não, é todo ministro da palavra. Quando eu preguei Hebreus, que falava sobre a honra a esses ministros, é por causa deste trabalho árduo. E quer você esteja aqui, e quer você esteja em qualquer lugar, honre os seus pastores. Ouçam eles.
Leve em consideração. Não permita que a incredulidade, meu irmão, tampe seus ouvidos. Que os seus sentimentos, talvez, não sei, irmão, mas olhe para se realmente eles estão buscando a Cristo, pregando a Cristo e querendo que vocês cada vez mais se tornem parecidos com Ele. É só isso que você tem que se preocupar. E Paulo se esforçou nesta eficácia, neste poder que agia, dia a dia. Sim, mesmo em momento a momento, o Espírito capacitador de Cristo trabalhava dentro de da total pessoa de Paulo, concedendo força ao corpo e à alma. Às vezes minha esposa fala para mim, ele só vai fazer 4 anos de igreja. Você já está assim? Aí eu respondo para ela, na esperança do que é transmitido aqui. Não depende de mim. É a força do Espírito, a força que me capacita. É Ele que me fará cumprir a minha obra. E é o que ele diz. E eu encerro com as palavras. Para chegar um dia, e todos nós, de certa maneira, falar isso que Paulo falou. 2 Timóteo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate, a luta dele, o trabalho árduo dele, aí chegou no fim da vida e falou, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É só isso. É isso que capacita todos nós, crentes. É isso que nos mantém de pé. E é isso que realmente nos dá força. A fé em Cristo Jesus, o Supremo Criador e o Supremo Redentor. Amém?